Que privilégio estar com você mais uma vez, nessa ocasião, para encerrarmos a nossa participação nesse trimestre, onde estudamos a lição Provados pelo Fogo. Chegamos ao final, que pena, mas se Deus permitir, no próximo trimestre estamos de volta, se você quiser, para juntos continuarmos estudando a lição da Escola Sabatina, que é um livro da Igreja Adventista que trimestralmente troca de assunto, mas sempre fica no estudo da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então você é sempre bem-vindo a esse canal. E nessa semana a lição termina com um título bastante interessante: Cristo no Crisol. Interessante isso, porque a gente sempre fala do nosso sofrimento e nós temos uma espécie de autocomiseração. Ah, como eu sofro, né? Eu lembro de um lugar onde trabalhei que havia uma pessoa que vivia se queixando e ele disse o seguinte: olha, eu sofri mais do que Jó, irmãos. Na verdade, é um exagero notável, não? Então, a gente nunca pensa que Jesus sofreu mais do que nós, né? Deus não ficou confortável lá no seu lugar quando o pecado entrou nesse mundo, né? Deus veio através de Jesus e sofreu por nós. Esse é o tema dessa semana, o sofrimento de Jesus. O que Jesus sofreu por nós e o que nós aprendemos com o sofrimento de Jesus? Essas são as duas perguntas que norteiam esta semana. O que Jesus sofreu, em primeiro lugar? Em primeiro lugar, se nós olhamos o Jesus encarnado, ele sofreu a pobreza. Se você ler a Bíblia, vai perceber que ele esteve numa manjedoura, o berço de uma criancinha pobre, muito pobre. A própria oferta de Jesus lá no templo, quando ele foi apresentado, seus pais deram 2 pombinhos ou 2 rolinhas, ali no contexto da apresentação. Aquilo significava uma criança pobre, um pai e uma mãe pobres. Jesus foi pobre. E Nazaré, onde ele foi criado, era uma cidade proverbial por ter delinquência juvenil. Então, você percebe que Jesus sofre por viver num contexto assim. Ele também sofreu por ser puro num mundo de impurezas, né? Alguém uma vez fez uma pergunta e disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, onde Jesus foi criado? Por quê? Porque, como eu já disse, a cidade era conhecida, era famosa por sua impiedade, por sua violência, por sua delinquência naquela época, né? Um outro aspecto que nós entendemos que Jesus sofreu, ele sofreu alguma coisa que nós muitas vezes sofremos e nos queixamos: o desprezo e a rejeição. Jesus foi desprezado por causa da cidade onde ele viveu, né? Ele de Nazaré, né? Pode ver alguma coisa boa de lá. Eles desprezaram as origens de Jesus. Eles desprezaram também o pai terreno de Jesus. Todo mundo olhava enviesadamente, dizendo: esse aí não, essa história de grávida do Espírito Santo, de Maria, não é bem verdade. Eu acho que esse José é um sujeito que foi traído por essa mulher e agora inventaram essa história. E esse Jesus é um filho bastardo. Isso é complicado. Jesus passou por tudo isso. E às vezes nós, diante de uma piadinha que fazem da gente, diante de uma pequena rejeição, nós já ficamos nervosos e nos irritamos. Imagine, Jesus viveu a vida toda sob essa pecha de quem era o pai dele, né? Ele foi rejeitado também por causa de se declarar Deus, né? Quantas vezes os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo porque ele se igualava a Deus e ele era Deus e ele é Deus. Essa é a questão, né? Jesus sofreu também o peso do nosso pecado sobre si. Lá no Getsemane, ele disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, Marcos 14, 34. E finalmente ele sofreu numa cruz. O pior tipo de morte que se podia conceder ou conceber naquela época. Era a punição para quem? Era a punição para os sujeitos, os piores bandidos daquela ocasião.
punição severa imposta pelos romanos. Além da dor, havia a humilhação, havia a vergonha e havia o peso da ira de Deus sobre o pecado que estava todo sobre Jesus, de tal forma que nós não conseguimos dimensionar essa dor. A morte de Jesus não foi algo normal, né? Houve trevas de dia, mas houve ressurreição de mortos, o véu do santuário partiu-se, ou seja, foi alguma coisa dantesca, o seu sofrimento, a sua morte, a sua dor, a sua vergonha, o seu vitupério. Então, a grande pergunta é, depois de vermos tudo que Jesus sofreu, o que nós aprendemos do sofrimento de Jesus? Esse seria o segundo e último bloco da lição. Algumas verdades sobre este assunto vêm à tona. Como Jesus sofreu, nós também vamos sofrer. Atos 14, 22 diz assim: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ou seja, Jesus sofreu por nós. Ele tornou-se pecado por nós. E muito mais do que nós hoje sofremos, ele sofreu em nosso lugar. Então, quando sofremos, devemos nos lembrar dos sofrimentos de Cristo e os resultados que esses sofrimentos produziram. Olha aqui esse texto de Filipenses 1:29, onde o apóstolo Paulo diz assim: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Olha, não importa o quanto nós sofremos, nós seremos vitoriosos com Jesus porque sofremos com Ele. Agora vamos ser vitoriosos e na eternidade muito mais. Ele disse assim: eu lhes dei a vida eterna e elas, falando das ovelhas, jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então não importa o tamanho do sofrimento pelo qual tenhamos que passar, a promessa para nós é de vida eterna, é de vitória. E o texto de João 2:25 diz assim: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Nós não temos nada para perder nesse caso. Encerramos esse trimestre com vocês dizendo o seguinte: sofrer com Jesus é diferente. Sofrer com Jesus tem um objetivo. E o objetivo diz o seguinte: que nós poderemos ser livres desse sofrimento já nesse mundo, de que essas coisas vão passar. E, ao mesmo tempo, se elas não passarem nesse mundo, nós estaremos com Ele na vida eterna, no lugar que Ele está nos preparando, onde não existe morte, onde não existe dor, onde não existe o sofrimento que nós hoje temos. Eu gosto do texto de Apocalipse 21:4, que diz: Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Talvez nesse momento você esteja passando por uma situação em que lágrimas estão vindo aos seus olhos. Seu coração está dolorido, mas não se desespere. Chegará o tempo e em breve que Deus enxugará toda a lágrima. Mesmo nessa vida, Ele pode enxugar as nossas lágrimas e nos dar a vitória. Mas se isso não ocorrer aqui, nós temos uma promessa de que Deus vai enxugar não apenas algumas lágrimas, mas todas as lágrimas. Porque atrás de uma lágrima está a dor. Atrás de uma lágrima está o sofrimento. E Ele vai estancar a causa do sofrimento, que é o pecado, que são os seus resultados. E estaremos para sempre com o Senhor. Talvez essa seja uma boa ocasião para ali na sua unidade você conversar um pouquinho com os seus alunos sobre algum ponto desta lição, algum tema, algum assunto, ou alguma ênfase desta semana e desse trimestre que ajudaram o seu aluno. Faça com que eles falem um pouquinho, talvez 1 ou 2 minutos cada um, para que você possa terminar essa lição com chave de ouro e fazer as devidas aplicações. Forte abraço para você, se Deus permitir, nos encontraremos no próximo trimestre. Um abraço e até lá.